Mas, gente, esse mês nós vamos ter um vlog, assim, tipo o programa da Palmeirinha. Na verdade, eu resolvi fazer um formato novo, tipo, fazendo e falando. E eu vou ensinar uma receita pra vocês. É uma receita que eu já coloquei no aulão do açúcar, justamente para mostrar como a gente pode tirar o açúcar, né, refinado, inflamatório da nossa vida, sem tirar o doce, porque tem muita gente que tem receio de tirar o açúcar, porque pensa assim, poxa, mas aí eu vou comer, não vou poder comer doce e tal, né? Então eu vou contar pra vocês como foi todas as etapas da minha alimentação, desde antes de colapsar até hoje, porque foi mudando conforme eu ia entendendo as coisas. Ai, eu adoro moto. Que foi mudando conforme eu fui entendendo as coisas, conforme eu fui ficando mais perto do tratamento correto, né? E então vamos lá. Antes, enquanto isso eu vou dobrando meus panos de prato aqui e depois eu vou pegar as coisas para fazer uma receita de brownie. Um brownie de chocolate que não vai nada do que você não pode comer num burnout. Acho que primeiro eu preciso falar que eu sou aquela pessoa que come emoções, né? Tem vários tipos de pessoas, tem vários jeitos da gente lidar emocionalmente com a comida. O meu é de comer emoções, ou seja, eu uso a comida para regular emoções. Estou muito feliz, eu como. Estou muito triste, eu como. Estou ansiosa, eu como. E foi assim a vida toda. Eu tenho uma tia, que é a irmã da minha mãe, uma tia que é médica. Quem leu o meu livro é a mesma tia que falou que eu tava de frescura, né? Porque não entendia o que estava acontecendo comigo depois de eu ter colapsado. Essa minha tia tem algum problema sério de autoimagem. Olhando para o que eu sei da história dela, eu acho que eu consigo entender, mas ela nunca se preocupou em entender, nunca fez uma terapia. Então ela lida com isso da maneira mais doentia possível. E uma das consequências disso é ela lidar com as pessoas que não são extremamente magras, e eu não tô falando aqui magras, eu tô falando extremamente magras. Ela não sabe lidar com pessoas que não sejam extremamente magras. Ela começa a humilhar, se tiver plateia, então ela se deleita. Humilhações pesadas. Eu tive que trazer muita coisa na minha terapia de EFT que eu passei com ela para eu conseguir limpar essas emoções dentro de mim. Tive que fazer um trabalho que foi um processo bem longo de perdão para que eu conseguisse tirar de mim essa dor, essa raiva, sabe, que ela causou. Claro, cortei ela da minha vida, mas ela conviveu comigo desde que eu nasci, né? Então, durante muitos anos, e quando a gente está formando a nossa autoimagem, eu ouvia da minha tia que eu era horrível, que eu tava muito gorda, que eu tinha que parar de comer. Ela apontava pessoas na rua assim, com, sei lá, 200 quilos e falava, eu com 5 anos, falava, você vai ficar desse tamanho e tal. E entre muitas outras coisas que eu nem vou entrar aqui, não porque eu não possa falar sobre elas, eu falo sobre elas nas aulas, e inclusive está no segundo livro as coisas que eu falei sobre isso nas aulas, que eu fui descobrindo ao longo do processo, mas só para não me alongar muito aqui, porque eu quero focar na solução, não no problema. Só para vocês entenderem que para mim a comida sempre foi um problema, porque envolvia um processo de eu comer para me sentir melhor comigo mesma, já que eu ouvia essas coisas da minha tia. O mundo reforça, né? O mundo é gordofóbico. E eu construí uma autoimagem para mim que eu estava, por exemplo, 15 quilos acima do que seria o peso ideal, praticamente inalcançável para mim, mas eu me via como a Thaís Carla, por exemplo. Tá? Nada contra, gente, não tô criticando, é só uma noção de tamanho, tá? Como eu me via até pouco tempo, inclusive. Então eu atribuía todos os problemas que eu tinha na vida ao fato de ser gorda, como se essa fosse a única coisa que causasse os problemas na minha vida. E então eu fiquei expert em esconder as coisas de mim mesma. Então eu fui me enfiando cada vez mais no trabalho
e me esquivando cada vez mais de lidar com as coisas que diziam respeito à minha vida pessoal. E aí eu usava comida para me sentir melhor, para me sentir bem quando eu não conseguia, no final do dia, entender que a minha vida estava boa. Só que a minha vida nunca foi boa, porque emocionalmente eu estava fazendo tudo da maneira errada, como a gente vem vendo nas aulas que eu vou contando, a questão da invalidação, a questão da autoestima, a questão da autoimagem. E ao invés de eu procurar entender as causas para resolver e aí me sentir bem, eu, como todas as outras pessoas, procurava no externo fazer com que o meu interno, que eu me sentisse bem no meu interno. Então, eu tentava emagrecer porque eu entendia que se eu emagrecesse, eu ia ter relacionamentos maravilhosos, todo mundo ia querer ser meu amigo, eu ia conseguir tudo que eu quisesse, eu ia conseguir se eu emagrecesse, já que eu atribuía ao fato de ser gorda tudo que estava dando errado, né? E é muito frustrante esse tipo de pensamento, porque ele não faz sentido no mundo real. E a gente fica constantemente tendo choques de realidade, né? E tentando se consertar, né? Então, peraí, que agora eu vou fazer diferente para ter um resultado diferente. A gente não consegue entender que a gente precisa cavucar mais fundo nas razões da gente ter uma autoimagem errada, da gente ter uma sensação de que a gente não é merecedor, de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente precisa agradar todo mundo para não ser criticado. Eu fui mexer nessas coisas agora há pouco tempo, né? Depois do colapso. Então eu usava comida para regular minhas emoções, para me sentir bem, né? Tem também um pouco de... Eu era aquela criança muito certinha, muito educadinha, que não fazia nada errado. Então, comer escondido, comer coisas que não podia comer, coisas que só podia comer de vez em quando, pra mim soava meio como uma transgressão, sabe? Então finalmente eu estou me rebelando, eu não sou o que todo mundo espera que eu seja, mas tudo isso eu tô descobrindo agora. Então, esse preâmbulo é só pra você entender que eu sempre usei a comida como regulador emocional. E aí eu comia muito, e aí eu ficava com muita culpa, porque eu tinha comido muito, e aí eu comia mais para me sentir melhor a respeito da culpa e ficava presa nesse ciclo. Eu fui em todos os endocrinologistas, em todos os nutricionistas, em tudo quanto era lugar, fiz todo tipo de dieta, tomei remédio, fiz vigilantes do peso, tudo que você puder imaginar. Tomei um remédio uma vez quando eu era muito nova, escondido, que eu lembro que eu comprei pelo correio, não tinha internet ainda, comprei pelo correio escondido, e aí eu tomei no segundo dia, gente, eu tava com meu coração disparado, assim, eu fiquei assustada, parei de tomar, ou seja, me coloquei em risco em algumas situações, tentando, assim, obter um resultado estético que fizesse com que a minha vida finalmente desse certo, sem entender que isso não tem sentido. Eu cheguei aí para um spa, que a gente comia tão pouco nesse spa, que eu vi, que eu vi pessoas desmaiando enquanto estavam comendo, desmaiando de fome enquanto estavam comendo. Então assim, eu fui capaz de levar meu corpo a tudo quanto foi limite, tentando arrumar um jeito de consertar minha vida que não fosse entrando em contato com as minhas dores, com as minhas sombras, com os meus medos. E quando tudo despirocou de vez, quando eu colapsei por conta do burnout, eu não tive outra saída. E foi então que eu consegui resolver isso na minha vida. Eu vou te contar isso, peraí que eu vou guardar os paninhos que eu dobrei. Bom, começando aqui nosso momento Palmeirinha, e eu já vou contar pra você a questão da alimentação. Nós vamos precisar aqui, eu vou deixar a receita no descritivo, amiga telespectadora. Nós vamos precisar de feijão preto, cozido, sem nenhum tipo de tempero. Sim, é um brownie. Nós vamos precisar de farinha de aveia, vamos precisar de óleo de coco, de cacau em pó. Eu gosto desse bem escurão, eu compro em loja que vende a granel, sabe? Eu gosto desse bem escurão. Se você for comprar no supermercado, da Mãe Terra é o melhor, mas serve qualquer um. E tâmara, aquela tâmara sem caroço, sabe? Que parece uma
uma baratinha, tá vendo? Sequinha. Então vamos separando aqui as coisas que nós vamos usar. A receita original, eu não me lembro onde eu vi essa receita, mas eu me lembro que originalmente ia algum tipo de adoçante. Como eu não posso comer adoçante, também não recomendo que você o faça, eu resolvi adoçar com tâmaras. Então eu uso 15 ou 16 tâmaras nessa receita, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Gente, tâmara, nós vamos bater essa receita no processador. E a tâmara, ela precisa de uma ajudinha, porque ela é muito dura, senão vai ficar um monte de pedaço no final das contas na massinha do brownie. Então a gente coloca um fundinho de panela, escorreu aqui, de água filtrada, e aí esquenta essa água e deixa as tâmaras lá no ofurô, aqui dentro, com o fogo desligado, uns pelo menos 10, 15 minutos. Vou fazer isso agora. Então, gente, nessa época que eu já estava em burnout, mas não sabia ainda, ou seja, antes do colapso, a minha alimentação era a pior possível. Eu já tinha acostumado com esse ritmo de ficar virando noite, de comer enquanto tá trabalhando e tal. Então, eu acordava, porque às vezes eu não dormia e às vezes eu dormia muito tarde, não existia dormir cedo, né? Então eu acordava, quando eu dormia eu acordava tarde, saía de casa sem comer. Normalmente, eu tinha, por exemplo, aquela garrafinha de 600 ml de Coca Zero e depois Coca Light, eu sempre tinha na geladeira, eu não tomava água, só tomava Coca Light. Aí eu ia tomando Coca Light, estacionava o carro, passava na padaria, comprava aqueles pacotinhos de bolinho Ana Maria, que vem 2, ou pão de queijo, ou alguma coisa assim. Aliás, pão de queijo ou chocolate ou alguma coisa assim, e ia pra agência, colocava isso na gaveta e era isso que eu comia, porque eu fazia assim, como eu chegava tarde, ao invés de sair na hora do almoço, que seria meio em seguida, porque isso faria com que eu saísse mais tarde ainda, e aí ia entrar num ciclo pior, eu chegava tarde e não saía para o almoço. Inclusive eu amava, porque daí na hora do almoço tá todo mundo almoçando, não ficavam me enchendo o saco. Então eu comia bolinho Ana Maria e não sei o quê. Só que no meio da tarde, tem agências que tem muita comida, que levam bolo, que levam pão, que levam isso, que tem festa de aniversário. Então aí ou tinha isso para comer, ou eu saía de novo, ia na padaria, ou encomendava. Às vezes um vai na padaria e pergunta o que todo mundo quer, né? E comia, ou seja, não comi comida até agora, né? Daí de noite, na hora do jantar, tava todo mundo trabalhando. Então, geralmente, ou a gente pedia pizza, ou, aliás, tradicionalmente nas agências a pizza é por conta da própria agência, nem sempre, ou a gente pedia um delivery, né? Não tinha iFood na época, mas a gente ligava pro lugar onde a gente queria pedir a comida e comia enquanto estava trabalhando, né? Tem gente que quando pedia pizza as pessoas iam para a sala de reunião e aí todo mundo comia junto como se fosse uma mesona. Eu odiava fazer isso porque o tempo que eu estava comendo era o tempo que eu não estava trabalhando e portanto o tempo que eu ia demorar mais para sair. Porque, gente, tem um engano que todo mundo fala que, nossa, quem burnoutou é porque é workaholic. Eu nunca fui workaholic, eu não tinha a opção de sair cedo, de não vir à noite. Peraí que a água esquentou. Ok, deixei a tâmara lá. Então esse era o esquema de comer. E aí no fim de semana eu também estava trabalhando. Então era esse o meu esquema o tempo todo. O que acontecia era, nos dias em que eu conseguia sair da agência num horário que não era madrugada, eu passava na padaria antes de chegar em casa, ou num supermercado que tem perto de onde eu morava, que tinha uma parte assim que você entrava e era um monte de tranqueira, brigadeiro, tinha uma padaria, tudo que você puder imaginar, de docinho, brownie, tal, de porcaria, tinha nessa entrada. Então eu passava na padaria ou no supermercado e comprava um monte de porcaria, pão de queijo, pão de mel, brownie, chocolate, pizzinha, o que você imaginar que a gente não possa comer agora, ou seja, tudo ultraprocessado, tudo cheio de açúcar, de farinha de trigo, tudo muito inflamatório. Mas eu tenho consciência disso nesse momento da minha vida? Não, e se tivesse também não me importaria.
Porque durante muito tempo a gente acredita que não vai acontecer nada, né? Que desgraça é com os outros. E aí eu comia isso em casa. E essa era a minha alimentação, gente, por anos e anos e anos e anos e anos. Só que quando você coloca esse tipo de alimentação numa pessoa que tem a autoimagem que eu já contei, que come para regular a emoção, etc, etc, o resultado é que num determinado momento da minha vida, quando eu tinha 40 anos, eu fiquei a 1 quilo da obesidade mórbida. Se eu engordasse 1 quilo, eu entrava oficialmente na obesidade mórbida. Vou deixar uma fotinho aqui para vocês verem o tamanho que eu tava. E nessa época, obviamente, eu comecei a ter consequências físicas. Só que vejam só, quando eu trabalhei no pior emprego que eu... Deixa eu pegar o processador. Quando eu saí do emprego seguinte, então eu saí da pior agência, no dia seguinte, gente, que eu saí, eu já tava numa outra agência. Quando eu saí dessa agência, eu não dormia mais. Eu não conseguia mais dormir. Eu só tava comendo desse jeito. E eu tive uma rápida iluminação em que eu entendi que eu tinha ficado doente na agência pior. Mas não tive a iluminação de entender que eu continuava doente, né? Que eu tinha melhorado, mas continuava doente. Que é o erro do burnoutado, né? Ah, melhorei, beleza, continuamos, sigamos. E aí, mais pra frente, cai de cara de novo, né? Então eu decidi que eu ia fazer exames, assim, ia fazer tipo um check-upão, já que eu não estava indo em nenhum médico fazia muito tempo. Para vocês terem ideia, eu não ia ao ginecologista há 2 anos. Quem é mulher sabe que isso não pode. Aí eu comecei a ver que eu estava pré-diabética, minha pressão, que é baixa, estava alta, minha pressão, que naturalmente é baixa, estava alta, e eu estava com esteatose hepática. E diante da esteatose hepática, eu tinha 2 opções: fazer uma bariátrica ou emagrecer sem ser com a bariátrica. Eu sempre tive muito medo de fazer bariátrica, porque eu tenho muito medo de mim. Eu achava, ainda acho, que se eu fizer bariátrica, eu vou ser aquela pessoa que mama o leite condensado na latinha, que vai arrumar uma outra compulsão, alguma coisa que não vai dar nada certo. Então eu me propus a fazer uma dieta. Essa dieta foi a dieta mais bem sucedida que eu fiz até hoje. Por quê? Porque eu me dei conta que a coisa estava além da estética e eu realmente me empenhei em perder peso de uma maneira muito saudável, mas a parte emocional me boicotou sem que eu percebesse. Então o resultado foi bom, porém breve, e eu espero que a dieta que eu esteja fazendo hoje seja eleita a mais bem sucedida da vida. Mas essa que eu fiz foi logo antes de eu colapsar, foi tipo no último ano antes de eu colapsar. Eu perdi 40 quilos com reeducação alimentar e fazendo treino de corrida, e fazendo academia, fazendo tudo bonitinho. Só que num determinado momento eu não estava mais segurando a onda emocionalmente do trabalho na agência que eu estava. Eu comecei a espanar, eu comecei a chorar no meio do expediente, eu comecei a ficar num nível de ansiedade. Olha, gente, eu tava assim, burnoutada, sem saber. E eu voltei pra terapia porque eu falei, nossa, toda vez que eu espano, eu como tudo errado na refeição seguinte, porque por causa da dieta eu estava comendo o que eu entendia na época que era certo. E aí, quando eu espanava, quando eu perdi o controle, quando eu chorava, quando eu ficava muito mal, aí eu comia um monte de chocolate, e eu comecei a inserir na minha alimentação de novo essas coisas que eu estava acostumada a usar antigamente para regular minha emoção. Brigadeiro, colomba de Páscoa, panetone. E eu comecei a engordar mesmo fazendo treino de corrida e tal. E daí eu voltei pra terapia, achando que o problema que eu tinha era alguma coisa que estava fazendo eu comer muito e eu iria engordar de novo. 6 meses depois que eu entrei na terapia, eu saí do emprego. 3 dias depois, colapsei. E aí é a parte da história que vocês conhecem. Gente, olha só. A base do brownie
é 1,5 xícaras de feijão preto, tá? Que eu cozinhei aqui sem tempero. Fui lavar porque eu só tenho um medidor. E uma das poucas coisas certas que os médicos alopatas fizeram, os que me atenderam logo após o colapso, foi cortar o açúcar. Porque eu sempre tive hipoglicemia e num primeiro momento foi atribuído a isso tudo que eu estava sentindo, né? Então eu sempre tive hipoglicemia e sempre caguei para isso. Sempre ignorei tudo que a médica falava que eu não podia comer, que era tudo isso que eu comia e só isso. Então, no primeiro momento, ela achou que era esse o problema e falou: você vai ter que parar de comer açúcar. E, gente, eu lembro desse dia, ó, 1/2 xícara de farinha de aveia. Eu lembro desse dia, eu pensando, mas o que é que eu vou comer? Porque na minha cabeça, eu tenho hipoglicemia, não posso parar de comer, não posso ficar sem comer mais de 3, 4 horas, né? Porque eu desmaio, inclusive. Então eu preciso sempre estar comendo açúcar, porque eu tenho hipoglicemia. Então eu preciso comer. Sendo que eu passei a vida inteira ouvindo dos médicos que não era nada disso, mas na minha cabeça era isso, até talvez como um pretexto para que eu continuasse comendo tudo errado. Agora nós vamos precisar de 4 colheres de sopa de... como é que chama isso? Cacau em pó. Mas depois, quando finalmente eu cheguei no tratamento certo, eu descobri que a melhor coisa que fizeram foi cortar esse meu açúcar, porque realmente o açúcar faz mal demais da conta pra gente. Piora o que já tá ruim. Temos um aulão sobre isso que chama Como o Açúcar Piora Seu Burnout, que tá aqui no descritivo, inclusive. E então eu fui obrigada a aprender a comer sem açúcar, sem farinha de trigo e também sem tapioca e arroz branco e coisas de índice glicêmico muito alto, né? Ó, gente, tá tudo aqui, feijão, farinha, falta só o óleo de coco e as tâmaras, que daqui a pouco eu já posso tirar da água. Vou ter que esquentar. Bom, aí eu comecei a descobrir as receitas saudáveis, como essa daqui. E fui mudando minha alimentação aos poucos. Os primeiros 2 meses sem açúcar, claro, são horríveis, porque o seu corpo fica pedindo, como se fosse uma enorme larica, né? É um vício mesmo, né? O açúcar funciona como um vício. O nosso cérebro reage ao açúcar da mesma forma como por exemplo. E assim eu fiz até... E aí comecei a estudar, a ler sobre isso, porque quanto mais eu entendia os benefícios de não comer o açúcar, menos difícil era de manter a dieta e beleza. E assim, tava segurando o peso que eu tinha perdido e tal. E aí, gente, teve uma época do tratamento que eu achei que tava no caminho certo e depois descobri que não. Quer dizer, que eu achei que eu tava no médico certo e depois descobri que não. Que eu comecei a engordar de novo. E de uma maneira desproporcional ao que eu comia. E foi uma época que eu fiquei muito tempo insistindo com esse médico que eu tava com algum problema intestinal, e ele dizia que não. Passou-se 1 ano e meio até que eu finalmente fosse no Dr. Alain e percebesse que eu tinha razão, que o intestino realmente estava ruim. E aí começou a era da dieta da desbiose intestinal. Nossa, mas eu derreti muito pouco, olha, ó. 1, 2... Não deu nem 2, Roberta. Peraí. E aí eu descobri que a minha situação do intestino tava muito grave mesmo, gente. Tipo, correndo o risco de ter um AVC em poucos anos. E que eu precisava cuidar disso, principalmente com a alimentação. Foi aí que eu entendi a questão da inflamação generalizada que a gente tem no burnout e como o fato de estar tão inflamado assim fazer com que a gente não consiga emagrecer. Então, quando a gente está em estresse crônico, o corpo tende a acumular recursos, a acumular combustível. Então, a gente tem uma vontade muito grande de comer carboidratos, enfim, coisas que dão sustância e que formam combustível pro corpo. Mas aí também tem a questão da inflamação crônica.
Porque a inflamação crônica não vai deixar você emagrecer, seu corpo está inflamado. E aí tem a questão da resistência à insulina, que eu não sei se todos, mas a maioria dos burnoutados tem essa questão da resistência à insulina, que eu também explico no aulão do açúcar. E você com resistência à insulina, meu caro, fica bem mais difícil de você emagrecer. É que atualmente muitas pessoas possuem resistência à insulina e a diabetes se tornou praticamente uma epidemia oculta mundo afora. Você sabia que cerca de 25% dos diabéticos não sabem que tem essa doença? É muita gente que tem resistência à insulina ou pré-diabetes e não faz a menor ideia que tem e precisa com muita urgência alterar o seu estilo de vida para que esses sintomas não se transformem em uma bomba relógio que vai explodir com o tempo. Um dos primeiros sinais que costumam surgir de maneira precoce é o ganho de peso, principalmente aquela gordurinha ao redor da cintura, porque a alta glicemia leva à resistência à insulina, que facilita esse acúmulo de gordura na barriga. Obesidade é doença e com o tempo isso vai te levar a problemas sérios de saúde. Se você sente fome constantemente, mesmo após se alimentar, é hora de ligar o sinal de alerta. Os pré-diabéticos enfrentam essa fome anormal devido à resistência à insulina, que é um verdadeiro obstáculo para a entrada de açúcar nas células. Essa condição obriga o corpo a buscar mais energia de forma implacável, aumentando o apetite e levando a uma ingestão excessiva de alimentos. Eu acho que ninguém aqui quer ficar assaltando a geladeira a toda hora e depois ficar cansado e com pensamento lento. Ou será que isso não seria um desejo do sistema global que inunda a nossa vida com propaganda de tranqueiras açucaradas? Quem tem boa saúde e boa cognição costuma fazer perguntas inteligentes, questionar e incomodar muito com o sistema. Mas enfim, nessa época o foco era o intestino. Meu Deus, eu não sei se vai dar, hein? Vamos ver aqui. Ficou faltando uma colher. Então assim, eu vou colocar azeite, que eu não vou sair para comprar, tá? Mas o certo são 4 colheres de óleo de coco. Então, na dieta da disbiose, temos também um aulão sobre disbiose intestinal, onde eu conto como era a minha dieta. Ela era super restritiva, porque realmente a gente não pode comer nada que inflame, nada que colabore com a inflamação, porque o objetivo é justamente desinflamar. E aí, eu nunca comi, em acho que 2 anos e meio que eu fiz essa dieta, nunca comi nada que não pudesse na dieta, nunca furei a dieta. Mas comecei a aumentar quantidades, entendeu? Então assim, pode comer aveia? Pode comer cacau? Pode comer banana? Pode. Então em vez de comer um lanchinho que fosse uma fruta, iogurte não podia na época, mas enfim, uma fruta, uma coisinha tipo, sabe, um hummus com um leguminho, o que eu fazia? Vou fazer bolinho de caneca. Não estava proibido, não tinha nada que eu não pudesse comer naquele bolinho de caneca. Mas é um exagero, entendeu? E aí começou a juntar tudo, a resistência à insulina. Então o intestino foi melhorando, mas a resistência à insulina, por exemplo, não foi melhorando. Só que eu não sabia, eu acho, nessa época que eu estava com resistência à insulina, ou talvez eu tivesse ficado sabendo, mas não dei a devida importância. E daí, quando o meu intestino já estava ficando bom, alguma coisa que eu comentei lá com o Dr. Alain, que ele me falou que eu precisava tomar cuidado com a quantidade de carboidratos que eu comia, porque por conta da resistência à insulina. Gente, peraí, deixa eu pegar a tâmara. Ó, peneirei, tâmaras quentinhas e molinhas aqui. Gente, eu fiquei com tanta raiva do Dr. Alain naquele dia, não era culpa dele, coitado. Depois que eu fui me dar conta que em 50 anos de vida ninguém nunca tinha me ensinado a comer. Todos aqueles nutricionistas e endocrinologistas e 500 milhões de médicos de dietas, todo mundo focado em fazer eu comer menos calorias para que eu pudesse emagrecer.
entendeu? Ninguém, nem a endocrinologista especialista em hipoglicemia que me acompanhou desde a adolescência, ninguém nunca me ensinou a comer. Porque ela tinha um jeito que era assim, então não pode comer nada, só isso, isso e isso. Então você perde o poder de escolha, você não sabe fazer escolhas. Ou você come o cardápio que ela mandou, ou você se revolta com o cardápio que ela mandou e começa a comer tudo errado. Não tem meio termo aí. Antes de ligar o processador, deixa eu só terminar essa parte. E foi então que essa raiva que eu senti de todo mundo que podia ter me ensinado a comer, ao invés de ficar me criticando e falando que eu fazia tudo errado, que eu não tinha força de vontade. Todo mundo que acabava confirmando tudo que minha tia sempre falou pra mim. E eu saía dos consultórios, muitas vezes chorando, mas me sentindo muito mal em todas as vezes, achando que eu não era capaz, que eu não tinha força de vontade o suficiente, que eu nunca ia conseguir, que eu nunca ia resolver minha vida, porque eu não conseguia nem fazer uma dieta. Ao invés de fazer isso, se tivessem me explicado o que o Dr. Alain me explicou, em 5 minutos, gente. Ninguém teve capacidade em 50 anos de me explicar o que esse homem me explicou em 5 minutos. E aí eu passei a fazer uma dieta em que eu controlo o tanto de carboidrato que eu como. Para isso eu tenho um aplicativo, eu vou deixar aqui na tela também para você ver qual é, só que ele é todo em inglês, tá? O Dr. Alain me recomendou esse, como tudo bem, eu consigo entender em inglês, então não cheguei a procurar um em português. Então, todo dia eu anoto tudo que eu como. Como essa dieta que eu emagreci 40 quilos foi a dieta dos pontos, eu me dei muito bem com ela, sabe? E eu tinha um livro que eu emprestei, obviamente ninguém nunca mais me devolveu, mas eu tinha um livro que ajudava a gente a calcular qual era o limite de pontos no dia, dependendo da sua idade, da sua tanto de atividade física, do tanto que você precisava emagrecer, etc, etc. E aí eu faço essa dieta agora de novo, porque eu me dou bem com ela. Então eu tenho 2 colunas aqui no meu caderninho, tá vendo? A coluninha do ponto, dos pontos e dos gramas de carboidrato. E daí eu coloco aqui, por exemplo, maçã, são 20 pontos. Eu tenho um total de 327 pontos no dia, mas eu tento não passar de 300. E essa maçã tem 23 gramas de carboidrato. O meu limite é 150 gramas, eu tô tentando não passar de 130 e o objetivo do Dr. Alain é que eu chegue em 50. Eu acho que 50 é um sonho distante. Não sei nem se eu quero comer só 50 gramas de carboidrato, porque muita restrição faz com que a gente não tenha alegria. A comida passa a ser uma coisa tensa, entendeu? Que provoca ansiedade. Então, meu objetivo por enquanto é 100. Gente, eu falava que meu objetivo era dormir cedo, 11h30. Porque eu achava que menos de 11h30 para mim ia ser absolutamente impossível, né? E eu já vi que eu consigo dormir às 10 horas da noite todo dia. Então, meu horário de dormir tá cagado de novo. Porque daí eu comecei a usar o horário de dormir no lugar da dieta, que tá firme. Comecei a usar o horário de dormir para regular a emoção, então já tô vendo isso na terapia para ajeitar o meu horário de dormir de novo. E o que parecia um sonho distante, hoje é um objetivo, assim, muito com sentido para mim. Então hoje o meu objetivo é 100 gramas de carboidrato por dia, mas quem sabe no futuro eu não consigo diminuir, não consigo chegar no meio termo entre os 50 que ele quer e os 100 que eu quero. E agora vamos bater aqui no processador essa massa e eu vou mostrar pra você que ela fica engraçada porque ela forma uma bolinha. Pera aí. Quem sabe se eu ligar na tomada, né? Se eu ligar na tomada, eu acho que o processador funciona. Vamos lá. É só falar que forma uma bolinha, não forma uma bolinha, mas eu acho que é por conta da temperatura do óleo de coco, que eu geralmente coloco, na verdade pela combinação, que geralmente o feijão está gelado. E hoje eu cozinhei agora há pouco, então ele ainda tá morninho.
Então, mesmo eu derretendo o óleo de coco, quando eu coloco com feijão gelado, o óleo de coco endurece. E aí forma como se fosse uma bolinha que fica andando pelo processador. Como hoje o feijão tá morninho e o óleo de coco derretido, e um quarto é azeite, ficou uma coisa... Deixa eu mostrar. Ó, tá vendo? Ficou granulada. Mas o negócio é que... Deixa eu mostrar uma coisa. Essas massinhas com tâmara, quando você pega e ela junta assim, é porque tá certo. Agora o que a gente vai fazer é pré-aquecer o forno a 180 graus e dar uma untada na forma para ser facinho de sair. Vamos colocar no forno e foi, gente, uma receita super facinha. Uma receita como essa, por exemplo, eu não sei se eu posso comer agora com a dieta do jeito que tá. Eu preciso calcular os carboidratos que tem aqui e quanto vai ter em cada pedacinho, para ver se eu posso comer. Claro que eu vou comer, e aí depois eu vou me virar ali se eu passar o ponto e os gramas, né? Mas se eu não puder, a gente pode congelar. Eu geralmente já congelo cortado em quadradinhos, e aí vou dar pra minha mãe, que ela ama. E se eu puder comer, provavelmente eu vou dividir com ela meio a meio, porque ela ama muito esse brownie, é muito bom. Bom, eu geralmente uso essa forma aqui, uma forma de pão baixinha. Pode ser alta também, mas é que é mais fácil de tirar se for a baixinha. E eu pego uma assadeira que eu tenho, olha que bonitinha, que é de fazer biscoito, se eu não me engano, ó, Tramontina. E eu coloco assim... Porque para tirar do forno com aquela luvinha térmica é muito mais fácil pegar essa assadeira do que essa, né? Mas esta é a que a gente precisa. Meu Deus, mas eu só tenho uma assadeira redonda. Não faz mal, amiga telespectadora da Palmeirinha. Pode usar o formato que você achar bom. Então, gente, a questão da alimentação aconteceu o seguinte. No final das contas, então, eu passei por primeira mudança radical, que eu não podia mais comer açúcar, farinha de trigo, nada disso que eu estava acostumada a comer. Inclusive, precisei aprender a cozinhar. Tenho os 2 livros da Bela Gil e esse daqui da Rita Lobo, que eu aprendi nessa época, gente, que eu precisei aprender a cozinhar. Sim, a pista é uma zona. Era a época que eu não conseguia fazer nada em termos de energia. Eu ficava em casa vendo TV, vendo série. Eu dormia e via série. E nessa época, eu ainda não sabia quanto tempo eu ia ficar sem salário. Eu ainda estava vivendo uma vida nababesca de rica que tinha assinatura de tudo. E eu ficava assistindo GNT o dia inteiro. E nessa época, o programa da Bela Gil começou e bombou. E o da Rita Lobo já... Tudo que encosta no meu braço marca. Eu fiz assim para apoiar no processador e marcou. E então eu ficava assistindo o programa delas. Eu aprendi a cozinhar com elas, gente, porque até aí eu não sabia fazer arroz, tá? Não sabia fazer arroz. Por quê? Porque eu não precisava fazer. Eu comia só porcaria. Quando eu queria comer comida, eu ia num quilinho, num restaurante. Eu não parava em casa. Eu tomava banho em casa, porque até dormia, eu não dormia todo dia em casa. E aí eu fui aprender a cozinhar. E fui aprender de muito má vontade, porque eu falei, ai, que saco, leva tempo, eu não gosto, eu não sei fazer, eu achei que eu não sabia cozinhar. No final das contas, descobri que eu adoro. Tudo bem, não sou a melhor cozinheira do mundo e só sei cozinhar as coisas que eu posso comer, tá? Não sei fazer comida normal. Mas, nossa, é tipo uma meditação pra mim. Eu fui descobrindo receita, fui descobrindo coisas que eu gosto de fazer, que eu não gosto. E no final das contas, gente, virou uma atividade aqui das minhas preferidas da rotina, sabia? Juro. Daí teve outra quebra, que foi quando eu precisei começar a fazer a dieta da desbiose, porque daí saíram muito mais coisas. Não podia entrar nada de proteína animal, nenhum tipo de adoçante, tomate, berinjela. Gente, era muito mais restritiva, tinha que cozinhar mais. Quem me acompanha no Instagram há mais tempo lembra do tamanho da pia, aquela putaria de louça, aquela zona. Eu falei que tá zona aqui, mas isso aqui não é nada, ainda mais que nesse apartamento aqui eu tenho lava-louça. E aí, quando eu pude abrir de novo a dieta,
né? Claro que eu não voltei a comer nada que não poderia. Eu nunca mais comi açúcar, nunca mais comi nada com farinha de trigo, nada. Mas continuei exagerando um pouco nas quantidades e nas coisas permitidas. E isso começou a me incomodar. E aí eu vou ser muito sincera com vocês. Quando eu gravei o último vlog, que foi sobre plantas, que eu mostrei as plantinhas aqui de casa, eu tava com um short que eu uso muito em casa, que eu comprei errado, porque uma das coisas dessa autoimagem, não liguei o forno. Uma das coisas de autoimagem era que eu compro roupa online sempre muito maior do que eu. Eu sempre acho que eu sou muito maior do que eu sou. E eu comprei um short que no mínimo 2 números maiores do que eu. No mínimo, pra vocês terem uma ideia, tem um cordãozinho que amarra assim na cintura, que eu puxo o cordão inteiro até o fim e continua largo. Por que você não leva na costureira? Porque eu tô esperando emagrecer mais pra arrumar tudo que eu tiver que arrumar, já que, graças a Deus, eu consegui firmar na dieta, já chego aí. E aí, gente, na hora que eu vi a minha imagem naquele vlog, tudo bem, era esse short, 2 números maior, que eu puxei assim na cintura pra não cair no meio da gravação. Então eu puxei assim aqui e ele ficou bem empapuçado aqui na barriga e na perna, ele ficou meio puxado assim. A hora que eu vi aquilo, eu quase não pus, porque eu falei, eu não vou suportar continuar vivendo sabendo que as pessoas me viram desse jeito. Mas eu pus, porque eu sabia que aquilo ia mexer comigo de uma boa maneira, depois de passar a vergonha e tal. E eu pus. Inclusive, tô falando isso agora e sei que tem gente que vai lá ver e eu já pensei, ai meu Deus, eu não devia ter falado. Mas enfim, é assim que a gente lida com as coisas, gente. A gente se expondo às coisas e não fugindo das coisas. Porque eu fugi a vida inteira e a gente viu o resultado que deu, né? E aí, eu olhei aquilo, percebi o que aquilo causou em mim e falei, chega. Tá na hora de eu emagrecer de novo, né, de eu resolver essa questão da resistência à insulina, que eu tava meio que não fazendo nada a respeito, porque eu continuava comendo mais do que deveria, relutando em contar esses carboidratos que o Dr. Alain falou que eu precisava contar e controlar e tal. E aí eu comecei a não só fazer essa dieta, aliás, não só fazer uma dieta em que eu prestasse atenção no número dos gramas dos carboidratos, etc., como comecei ao mesmo tempo uma dieta da doutora Gisela Savioli. Eu vou deixar o vídeo dela que eu vi aqui. Por quê? Porque eu entrei no climatério, certo? Entrei no climatério antes do intestino ficar 100% bom. Ele estava 95% bom e o climatério falou, uma vez por mês eu vou acabar com você, seu intestino. E aí o intestino fica ruim. Não tô falando de cocô, não. Eu tô falando dos sintomas da barriga estufada, de você ficar meio com cólica, de você ficar muito cansado, de ficar muito ansioso, né? Essas consequências de um intestino ruim que a gente só descobre no burnout, né? Porque até a gente burnoutar e precisar arrumar um intestino, quando fala em intestino ruim, a gente pensa ou piriri ou intestino preso, né? Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer um negócio que eu vi a doutora Gisela falar uma vez, que é a de a gente comer uma maçã cozida depois de cada uma das 3 refeições principais, durante 90 dias. Porque a maçã cozida é probiótica e ela vai ajudar a desinflamar o que falta desinflamar no meu corpo. 90 dias é mais ou menos o tempo que a nossa microbiota demora para se renovar quase que completamente. Falei, quer saber? Eu funciono muito na porrada, gente. É muito, vamos aí. Aí eu vou e faço o mais difícil. Então, como eu ia começar a comer uma maçã inteira depois de cada refeição, eu precisava ver o que eu ia comer de carboidrato durante a refeição. Porque senão, aí eu ia engordar muito em vez de emagrecer, né? Meu intestino até talvez ficasse melhor, mas bom não ia ficar. Porque a obesidade também é uma inflamação, né? Então, eu emagrecer, é óbvio que eu não vou ser hipócrita. O meu primeiro objetivo é estético, tá? É eu me olhar no espelho e falar, sim, agora sim. Porque eu ainda olho e falo, não, ainda não. Mas o que deveria ser o meu principal objetivo, que é o mais importante, é o meu segundo. Tô sendo honesta. Que é a questão de ajudar o corpo a sarar, a desinflamar de uma vez, né? Então eu comecei a fazer isso e tô no dia 31, o que, considerando minha última década, eu não conseguia fazer dieta mais do que 3 dias seguidos.
uma enorme conquista, ainda mais que o nível do desafio aqui é o 8 do CREO, né? Que eu tenho que juntar a dieta, os gramas de carboidrato com o negócio da maçã, e a maçã é carboidrato, enfim. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Por isso que, inclusive, eu caguei meu horário de dormir. Porque algumas coisas que eu compensaria na comida, com certeza eu tô compensando indo dormir mais tarde, que é a minha outra muleta. E já levei para terapia, já estamos vendo isso para eu consertar isso de vez e aprender a regular as emoções sem precisar lançar mão de hábitos que me façam mal, que não sejam saudáveis, como comer errado ou dormir errado. E, na verdade, o Dr. Alain recomendou que eu fizesse a dieta cetogênica. Mas eu quero uma dieta que eu consiga seguir pro resto da vida. E a dieta cetogênica eu não ia seguir pro resto da vida. E, então, eu calculando os carboidratos, aprendendo a comer e tendo liberdade de escolha, ou seja, sabendo me virar diante das opções de alimentação, porque hoje eu tô fazendo aqui na minha casa, mas aí eu vou almoçar na sua casa, eu tenho que saber escolher também pro resto da vida, né? E essa daqui eu consigo levar. Então, tô fazendo o primeiro mês, daí quando completar 90 dias, né? Quando completar 3 meses, eu vou tirar essa maçã obrigatória do final de cada refeição, e aí vou ter que me adaptar a ter mais carboidrato no prato e não na sobremesa, mas aí acho que vai ser uma adaptação bem fácil, e aí eu vou seguir assim pro resto da vida. Eu quero ser uma velhinha saudável, gente, porque pelo amor de Deus, eu passei 40 anos da minha vida preocupada com o que estava acontecendo, em agradar o outro, estressada, ansiosa, desesperada, deprimida, sem dormir. Aí passei 10 anos nesse sofrimento da consequência desses outros 40, perdida, sem nenhuma orientação, ou com orientação errada, com tratamento errado, sem saber o que estava acontecendo, um caos emocional que é o burnout. Então, a partir daqui, o tempo que eu tiver, que seja um tempo em que eu viva com saúde, com leveza, sem pirar. Então, a gente não tem que ajeitar só a saúde mental, né? A gente é parte de um todo, a gente precisa equilibrar mental, físico e espiritual. Então, pra mim, o que falta mentalmente é entender o que eu tô fazendo com o horário de dormir e resolver minha questão de relacionamentos, que acho que é o mais difícil, o mais doído, talvez, mas é a última coisa que eu vou precisar resolver, assim, de grosso, né? Porque no dia a dia a gente sempre vai ter demanda emocional para resolver. E fisicamente é esse negócio da resistência à insulina, é baixar mais o meu peso para chegar num peso que o corpo esteja saudável, sem inflamação, bonitão, alegrão. Dá o tempo ainda que precisa para acabar de resolver a fadiga de uma vez, porque precisa de tempo, né? O que tinha que ser feito está sendo feito, mas precisa de tempo, porque o corpo precisa recuperar ali um negócio, né? E é isso, atividade física eu vou fazendo de acordo com o meu limite, as minhas práticas todos os dias, trabalho eu já consigo fazer um tanto bom, já consigo administrar emocionalmente a questão de não dar conta de tudo, né, de ter que lidar com quem não tá gostando e quem não tá acreditando em mim, que eram questões muito graves para mim. E eu acho que a questão da alimentação está resolvida. De novo, eu tô no mês 1, né? Não podemos, como diria minha avó, não podemos contar com o ovo no cu da galinha, mas eu me conheço. Estou fazendo este vlog aqui porque eu me conheço e sei que eu resolvi isso. Vamos colocar então o brownie na forminha. Gente, durante muito tempo, essa receita e outras, lá no Aulão do Açúcar também tem um bolo de banana, muito legal. Olha, eu prefiro untar com óleo de coco, tá? Mas como acabou, nós vamos de azeite mesmo. E eu não coloco farinha nenhuma. Na verdade, verdadeira, você tendo uma forma como essa minha aqui, que é antiaderente, você não precisaria nem untar. Porque dentro da massa tem óleo de coco. Mas como uma vez ele grudou, e eu fiquei bem brava que eu não tinha untado e ele grudou, então agora eu unto toda vez. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou jogar isso daqui na forma e depois eu ajeito com a colher. Ó,
Ó, ficou um monte de farelo dentro de uma forma, mas aí você vai arrumando com a colher apertandinho assim. Gente, esse brownie é uma surpresa, porque se eu não te falasse, o cachorro do vizinho está latindo, se eu não te falasse que ele é de feijão, você jamais imaginaria que é de feijão. Não precisa ter medo, não fica com gosto de feijão. Porque tem a tâmara, tem, olha, é uma delícia o chocolate. Pode fazer pegadinha de oferecer o brownie para as pessoas e falar, te desafio a dizer do que ele é feito. Um dia eu vou experimentar fazer com grão de bico, que eu acho que vai dar certo. Ó. Tudo bem, ele não fica lisinho. Gente, uma coisa que a gente aprende logo quando começa a fazer essas receitas saudáveis é o seguinte: não vai ficar com a mesma textura e nem com a mesma cara de você fazer um brownie usando açúcar, né? Ou você fazer um bolo de banana usando farinha de trigo e açúcar e óleo. A gente tem que fazer concessões também. Agora, que fica bom, fica. Você só não pode fazer imaginando que vai ficar igual. Mas você pode fazer imaginando que vai ficar uma delícia, porque vai. Vou colocar no forno. São normalmente 25 minutos a 180 graus. Você vai olhar e vai falar, mas tá igual. Mas não tá, vai por mim. Vou dar uma arrumada aqui e já te mostro como ficou. Aqui, gente, coloquei um brócolis para cozinhar, saindo do tema brownie, mas no tema dieta, né? Que eu tô fazendo o seguinte, eu tô comendo um saladão, vou pôr aqui as imagens, que é a grande refeição do dia, e aí eu coloco nesse saladão tudo que eu tenho que comer. Então, como é pouco carboidrato por causa da maçã, eu tô fazendo assim, eu compro um legume, cozinho ou asso esse legume, e esse é o legume que eu vou colocar na salada até ele acabar. Aí acabou, eu pego outro diferente, porque assim eu mantenho a variedade do que a gente come, né? Vou mudando de cor. Então, tava comendo abóbora até ontem. Aí acabou a abóbora, aí hoje eu cozinho brócolis. Vou comer comprei 2 brocolão. Vai esse brócolis até ele acabar. Acabou, aí vou comprar, sei lá, berinjela. Vou comprando coisas de cores diferentes, né? Legumes diferentes. E vou colocando no saladão. E o restante do dia eu faço refeições menores, assim, né? Que aí eu consigo me manter lá no limite do carboidrato sem passar fome. Eu não fiquei com fome nenhum dia. Aliás, muito pelo contrário. Tem dia que eu olho a refeição e falo, não tô com vontade, mas como? Porque se eu não como, no final do dia, aí eu posso ficar com fome. Vamos pegar o brownie no fogo? No forno? Olha, gente, como eu falei, a gente olha ele antes de ir pro forno e depois que ele sai do forno, ó, e a gente fala, ué, mas tá igual. Mas não tá. Agora ele tá assadinho. Muda o gosto, porque eu também já experimentei ele cru, que eu achei que cru, quer dizer, não é cru, né, mas sem ir pro forno, que eu achei que dava na mesma, mas não dá não. Tem gente que coloca uma pitadinha de fermento, tá? Eu vou pôr como opcional porque eu vi que não faz diferença nenhuma, então eu não coloco. Inclusive porque fermento químico tá na lista das coisas que não é bom quem tá com excesso de alumínio comer. Como eu fiquei muitos anos com excesso de alumínio, e só eu e o Dr. Alan sabemos o trabalho que deu para tirar, eu não uso mais desodorante com alumínio, eu procuro não usar panela com alumínio, mas esta forma é antiaderente, sim, temos exceções, não é uma coisa, não pode, nunca, vamos evitar. E o fermento também, quando dá para não colocar, eu não coloco. Agora quer ver? Vamos cortar um pedacinho. Nem que ele tá muito quente, né? Ele tá esfarelento ainda porque ele tá quente. Olha, gente, coisa mais linda. Parece um brownie. Você pode congelar. Se você guardar na geladeira, é muito mais gostoso. Inclusive, eu não vou dar uma dentada nele agora, eu vou deixar ele gelar. Porque ele gelado é infinitamente mais gostoso do que ele em temperatura ambiente. E morninho, não chega nem aos pés. Docinho.
E vocês querem saber se eu vou poder comer? Vamos fazer a conta? Ponto 8 gramas cada quadradinho desse. Então, gente, eu posso comer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou congelar metade dele. Quer dizer, vou congelar inteiro em quadradinhos. E daí eu vou dar 5 quadradinhos para minha mãe e vou deixar 5 quadradinhos para mim. Eu já congelo separadinho, porque daí eu pego um quadradinho e esse é o meu lanchinho. E aí dá tudo certo. Eba! Então é isso, gente. Esse foi o programa da Palmeirinha de hoje, onde aprendemos a fazer um brownie saudável, enquanto cozinhamos brócolis, com tâmaras, feijão, você não esperava por essa, aveia, óleo de coco e cacau, e fica uma delícia, fica super docinho, geladinho. E enquanto isso te contei tudo que tem a ver com alimentação nesse meu período pós-colapso. E queria dizer que eu filmei de uma maneira ruim, eu sei, mas eu não consegui achar um jeito de filmar ao mesmo tempo que eu tava falando, que eu tava fazendo. E aí eu fiz desse jeito mesmo, porque o que mais importa é o conteúdo, não é não? Todo mundo me pergunta muito sobre alimentação e eu acho importante a gente falar sobre isso no dia a dia, né? Na prática. Porque a maior dificuldade do burnoutado é parar de comer açúcar. A gente aprendeu emocionalmente a usar o açúcar para regular a emoção. E fisicamente o nosso corpo está pedindo açúcar, farinha de trigo e carboidratos para que ele forme uma reserva de combustível, porque ele entende que a gente está correndo perigo o tempo todo. E quando a gente começa a fazer tratamento e o médico começa a cortar as coisas, a gente primeiro se apavora e começa a achar que é impossível e muitas vezes para de tentar. Só que quando a gente para de tentar, a gente está fazendo uma escolha. Eu escolho que meu corpo continue não funcionando bem, continue inflamado, que eu continue usando a comida como muleta. E aí a gente acaba fazendo a coisa que a gente fez mais na vida e por isso é tão fácil, que é se esquivar das coisas que a gente precisa fazer. Se esquivar das coisas que fazem a gente confrontar os nossos maiores medos, as nossas piores sensações e emoções, né? A gente burnoutou tentando fugir de tudo isso. Então, chegou a hora da gente encarar tudo isso. E eu vou dizer uma coisa pra você. A alimentação é uma das coisas que mais assusta na mudança de hábito. E, no final das contas, ela é muito menos difícil de fazer do que parece. Não é fácil, mas é menos difícil do que você está achando que é. Lá no Aulão do Açúcar eu explico algumas coisas que a gente pode fazer para parar um pouco de comer tanto doce. Espero que te ajude e voltamos no mês que vem. Assinado Palmeirinha. Beta Gil. Beta Gil. Assinado Beta Gil.